7 fatos surpreendentes sobre pirâmides que você jamais imaginou. Você já parou para pensar no que realmente sabemos sobre as pirâmides? Elas são muito mais do que apenas túmulos antigos. Por trás dessas imensas construções de pedra, existem segredos e mistérios que desafiam até mesmo os pesquisadores mais experientes. Como algumas dessas estruturas foram erguidas com uma precisão que nem mesmo a tecnologia moderna consegue explicar? Por que algumas pirâmides estão alinhadas com constelações específicas? E o mais impressionante, existe uma descoberta recente que pode mudar tudo o que acreditamos saber sobre essas construções. No vídeo de hoje, vamos revelar 7 fatos surpreendentes sobre as pirâmides que você jamais imaginou. E no final, uma revelação especial que pode mudar completamente a sua visão sobre a história. Prepare-se para ter sua mente explodida. A primeira coisa que você precisa saber é que as pirâmides não estão limitadas ao Egito. Embora as mais famosas sejam as de Gizé, existem pirâmides espalhadas por todo o mundo, e algumas delas são ainda mais antigas do que as egípcias. Na Bósnia, por exemplo, arqueólogos afirmam ter encontrado estruturas piramidais que podem ter mais de 30 mil anos, o que desafia completamente o que conhecemos sobre as civilizações antigas. No México, a Pirâmide do Sol, em Teotihuacan, tem uma estrutura impressionante e uma energia magnética que intriga cientistas. E não podemos esquecer das pirâmides chinesas, que foram mantidas em segredo pelo governo por décadas. Mas por que pirâmides aparecem em diferentes partes do mundo? Em civilizações que teoricamente nunca tiveram contato umas com as outras? Outro fato intrigante: a precisão matemática das pirâmides egípcias é tão absurda que muitos se perguntam se realmente foram construídas apenas com ferramentas rudimentares. A Grande Pirâmide de Gizé, por exemplo, está perfeitamente alinhada com os pontos cardeais, algo que, para ser feito manualmente, exigiria um nível de conhecimento astronômico impressionante. Além disso, a relação entre a altura da pirâmide e o seu perímetro resulta em um número extremamente próximo do valor de π, algo que, teoricamente, só foi descoberto milhares de anos depois. Isso levanta uma questão intrigante. Será que os egípcios possuíam um conhecimento matemático muito mais avançado do que imaginamos? Ou será que havia algum outro fator envolvido na construção dessas obras monumentais? E isso nos leva a outro mistério: os blocos de pedra usados na construção das pirâmides. Muitos deles pesam dezenas de toneladas e foram transportados por quilômetros até o local da construção. A pergunta é: como? Algumas teorias sugerem que os egípcios usavam rampas de areia, mas a complexidade e a escala desse trabalho ainda são um enigma. Recentemente, uma teoria propôs que os egípcios poderiam ter usado um tipo de concreto feito a partir de calcário dissolvido, criando blocos artificiais. Se isso for verdade, significa que os egípcios dominaram uma tecnologia de construção que só foi redescoberta milhares de anos depois. Mas, se você acha que as pirâmides são apenas grandes estruturas de pedra, prepare-se para algo ainda mais surpreendente. Cientistas descobriram que a Grande Pirâmide de Gizé pode concentrar energia eletromagnética em sua câmara central. Sim, você ouviu certo. Um estudo publicado por físicos russos e alemães revelou que essa gigantesca construção tem a capacidade de canalizar ondas eletromagnéticas, algo que jamais havia sido considerado antes. Isso significa que as pirâmides podem ter sido projetadas para funções que vão muito além de simples tumbas. Algumas teorias sugerem que elas poderiam funcionar como geradores de energia ou até mesmo como antenas para comunicação. Será que os antigos egípcios sabiam algo que perdemos ao longo da história? E se eu te dissesse que há um enigma ainda maior escondido dentro das pirâmides?
Durante anos, pesquisadores tentaram entender a real função dos corredores estreitos e das câmaras seladas dentro da Grande Pirâmide. Em 2017, um escaneamento feito com tecnologia de muografia, que permite visualizar estruturas internas sem escavações, revelou a existência de um gigantesco vazio desconhecido dentro da pirâmide, um espaço do tamanho de um avião comercial. Mas o que há lá dentro? Até hoje ninguém sabe. O acesso é impossível sem danificar a estrutura, e as especulações vão desde câmaras secretas até depósitos de conhecimento perdido. O que será que os antigos egípcios esconderam nesse local misterioso? E por falar em mistérios, há algo que desafia completamente a lógica: a conexão das pirâmides com as estrelas. A disposição das 3 pirâmides de Gizé replica exatamente o alinhamento do cinturão de Órion, um conjunto de estrelas visível a olho nu. Mas o mais intrigante é que esse alinhamento faz sentido apenas se considerarmos a posição das estrelas há mais de 10.000 anos. Isso significa que os egípcios poderiam ter usado conhecimentos astronômicos extremamente avançados ou até mesmo herdado esse conhecimento de uma civilização ainda mais antiga. Além disso, diversas outras pirâmides ao redor do mundo apresentam alinhamentos semelhantes com corpos celestes, o que levanta uma questão inevitável. Será que essas estruturas tinham um propósito astronômico ou espiritual muito maior do que imaginamos? Agora, se você já ficou de queixo caído com esses mistérios, imagine se houvesse uma conexão entre todas essas pirâmides espalhadas pelo mundo. E se elas fizessem parte de um mesmo plano global, arquitetado há milhares de anos? Alguns pesquisadores acreditam que existe um padrão geométrico que liga as pirâmides egípcias, maias, chinesas e até mesmo as supostas pirâmides da Antártica. E se isso não for uma coincidência? Esse é um dos momentos mais incríveis do vídeo, então, se você ainda não deixou o seu like, essa é a hora. Comenta aqui mistério para mostrar que você está acompanhando essa viagem fascinante pela história e os segredos das pirâmides. E as conexões misteriosas não param por aí. Você sabia que algumas pirâmides parecem estar relacionadas a anomalias geológicas e magnéticas? No Egito, alguns pesquisadores relataram que bússolas se comportam de maneira estranha ao serem aproximadas da Grande Pirâmide, sugerindo a existência de um campo eletromagnético incomum. Em outras partes do mundo, foram detectadas emissões inexplicáveis de energia saindo do topo de certas pirâmides, como acontece na pirâmide maia de Chichén Itzá. E acredite, até mesmo a NASA já registrou um feixe de energia saindo de uma pirâmide na América Central. O que poderia explicar isso? Teriam essas construções uma função ainda desconhecida pela ciência moderna? Mas se você acha que as pirâmides são apenas construções antigas, pense de novo. Recentemente, arqueólogos descobriram pirâmides submersas no Japão, próximas à ilha de Yonaguni. Essas estruturas são tão antigas que podem datar de um período em que o nível do mar era muito mais baixo, possivelmente antes da última era do gelo. Isso significa que uma civilização avançada pode ter existido há mais de 10.000 anos, muito antes das datas oficiais aceitas pela história tradicional. A questão é: quem construiu essas pirâmides submersas e por que elas foram esquecidas? Estaríamos diante de evidências de uma civilização perdida? E há mais um fato que pode fazer você questionar tudo o que sabe sobre as pirâmides: a possibilidade de que essas estruturas tenham sido reutilizadas por diferentes civilizações ao longo do tempo. No Egito, há indícios de que algumas pirâmides já estavam de pé muito antes dos faraós, que acreditamos tê-las construído. Algumas inscrições foram feitas sobre pedras já existentes,
como se os egípcios tivessem herdado essas construções de uma civilização anterior. Além disso, em lugares como a América do Sul, camadas de diferentes estilos arquitetônicos foram encontradas sobre antigas estruturas piramidais, sugerindo que diversos povos, ao longo de milênios, usaram e reformaram essas construções enigmáticas. Agora, se tudo isso já é impressionante, espere até ouvir o que vem a seguir. Existe uma teoria surpreendente que sugere que as pirâmides podem ter sido muito mais do que apenas monumentos. E essa revelação final pode mudar completamente a forma como enxergamos essas construções. E se o verdadeiro propósito das pirâmides ainda não tivesse sido descoberto? Antes de revelar esse mistério final, já se inscreve no canal para não perder mais vídeos como esse. Comenta aqui, energia, se você chegou até essa parte do vídeo e está tão chocado quanto eu com esses mistérios. E agora, a revelação mais surpreendente de todas. E se as pirâmides fossem, na verdade, antigas usinas de energia? Essa teoria, por mais impressionante que pareça, tem fundamentos intrigantes. O engenheiro Christopher Dunn sugere que a Grande Pirâmide de Gizé poderia ter sido projetada para gerar eletricidade. Segundo ele, os materiais usados na construção, como o granito da Câmara do Rei, que contém quartzo, poderiam ter funcionado como condutores naturais, gerando uma forma de energia que se espalhava pelo ambiente. Além disso, a ausência de fuligem nas paredes internas indica que as pirâmides não usavam tochas para iluminação, levantando a hipótese de que uma forma desconhecida de eletricidade poderia ter sido empregada pelos antigos egípcios. Mas se isso for verdade, qual seria a real tecnologia usada e onde ela foi parar? Outra questão intrigante é: se as pirâmides foram construídas com um propósito energético, para que essa energia era utilizada? Algumas hipóteses sugerem que ela poderia ter sido empregada para fins medicinais, espirituais ou até mesmo para comunicação de longa distância. Afinal, se considerarmos que pirâmides foram erguidas em diferentes partes do mundo, será que elas faziam parte de uma rede de transmissão energética conectada? O pesquisador Nikola Tesla, um dos maiores gênios da eletricidade, estudou padrões geométricos similares aos das pirâmides para desenvolver seus experimentos de transmissão sem fio de energia. Seria possível que as pirâmides fossem, de fato, geradores antigos de uma tecnologia esquecida? Independentemente da teoria em que você acredita, uma coisa é certa: as pirâmides continuam sendo um dos maiores mistérios da humanidade. A cada nova descoberta, mais perguntas surgem. E a verdade sobre essas construções pode ser muito mais fascinante do que imaginamos. Mas a investigação não para por aqui. Se você gostou desse vídeo, precisa conferir o nosso próximo conteúdo sobre o poder da internet e as inovações que revolucionaram a comunicação. Você vai se surpreender com como a tecnologia moderna pode estar conectada a ideias muito mais antigas do que imaginamos. Então já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui, energia, para mostrar que você assistiu até o fim. Nos vemos no próximo vídeo.